mesmo a inspiração dos louvores vem do Senhor. A gente agradece muito, Pai, porque temos a certeza que o Senhor também aceita os nossos louvores de coração. Obrigado por ter preparado o nosso coração também para esse momento, para meditar na Tua Palavra. Pedimos que o Senhor anime o nosso coração, que as lições que aprendemos aqui, Senhor, não sejam nunca esquecidas, mas sejam todas praticadas, e que a gente espalhe a mensagem que a gente ouviu hoje da Tua Palavra, Senhor. Amém. Em nome de Jesus. Amém. Esses sinais poderiam ser considerados como o início das dores. Isso é só o início, vai piorar muito, muito mais. E aí, por causa disso, todos esses sinais, a gente acaba se interessando pelas profecias. Profecias que falam sobre o fim do mundo, profecias sobre o nosso próprio destino, sobre o destino da igreja, sobre o destino das outras pessoas, destino dos corruptos, dos malfeitores, dos iníquos. Isso interessa a gente também, porque a gente tem fome e sede de justiça, não é? Esse tem sido meu interesse também. E aí, preocupado com essas questões, fim do mundo, as profecias, fui direto para os profetas. Revisitei a apostila do final de semana do treinamento, lá sobre Apocalipse. Dali fui para os profetas. E quando a gente está falando de profecia, pensando em profetas, provavelmente vem à sua mente o mesmo nome que vem a minha, Isaías. A gente pensa logo em Isaías. Profeta Isaías, que tem um texto dos mais gloriosos da Palavra de Deus, que é o capítulo 53, que nós poderíamos considerar como a maior profecia de todos os tempos. Ele cresceu diante dele como um broto tenro e como uma raiz saída de uma terra seca. Ele não tinha qualquer beleza ou majestade, qualquer beleza ou majestade que nos atraísse, nada em sua aparência para que o desejássemos. Foi desprezado e rejeitado pelos homens, um homem de tristeza e familiarizado com o sofrimento, como alguém de quem os homens escondem o rosto. Foi desprezado e nós não o tínhamos em estima. Certamente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e sobre si levou as nossas doenças. Contudo, nós o consideramos castigado por Deus, por Ele atingido e afligido. Mas Ele foi transpassado por causa das nossas transgressões, foi esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos trouxe a paz estava sobre Ele, e pelas suas feridas fomos curados. Todos nós, tal como ovelhas, nos desviamos, cada um de nós se voltou para o seu próprio caminho, e o Senhor fez cair sobre Ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido e afligido, contudo não abriu sua boca. Como um cordeiro foi levado para o matadouro, e como uma ovelha que diante dos seus tosqueadores fica calada, ele não abriu a sua boca. Com julgamento opressivo ele foi levado, e quem pode falar dos seus descendentes? Pois ele foi eliminado da terra dos viventes, por causa da transgressão do meu povo ele foi golpeado. O sofredor que assume toda a culpa de um povo, todo o pecado de um povo, e purifica esse povo, é o cordeiro que foi sacrificado por um povo. E nós sabemos que esse texto fala a respeito de Jesus Cristo, o servo sofredor, aquele que entregou a sua vida por nós, aquele cujo sangue nos purificou de todo o pecado. Amém? Amém. Mas pense que você ainda não sabe dessa informação. Você se deparou com o texto de Isaías 53. Você vai se perguntar ao longo da leitura desse texto, afinal de contas, ele está falando sobre quem? Aí você ouve dizer a opinião dos estudiosos. Olha, pode ser sobre Israel. Olha, pode ser até o próprio Isaías.
Ou será que não é o Messias? E essa mesma pergunta foi a pergunta que um eunuco, um prosélito do judaísmo, uma pessoa que simpatizava com o judaísmo e inclusive prestava cultos a Deus, se fez. Se levantou e partiu. No caminho encontrou um eunuco etíope, um oficial importante, encarregado de todos os tesouros de Candace, rainha dos etíopes. Esse homem viera a Jerusalém para adorar a Deus e de volta para casa, sentado em sua carruagem, lia o livro do profeta Isaías. E o Espírito disse a Filipe: aproxime-se dessa carruagem e acompanhe-a. Então Filipe correu para a carruagem, ouviu o homem lendo o profeta Isaías e lhe perguntou: o Senhor entende o que está lendo? Ele respondeu: como posso entender se alguém não me explicar? Assim convidou Filipe para subir e sentar-se ao seu lado. O eunuco estava lendo esta passagem da Escritura: ele foi levado como ovelha para o matadouro, e como cordeiro mudo diante do tosqueador, ele não abriu sua boca. Em sua humilhação foi privado de justiça. Quem pode falar dos seus descendentes? Pois a sua vida foi tirada da terra. O eunuco, o Senhor, arrebatou Filipe repentinamente. O eunuco não ouviu mais, cheio de alegria, seguiu seu caminho. Filipe, porém, apareceu em Azoto, e indo para Cesareia, pregava o evangelho em todas as cidades pelas quais passava. Que coisa incrível, o Senhor o arrebatou. Como que foi isso? O que exatamente aconteceu? Como é que ele sai de uma localidade e vai aparecer numa localidade de dias e dias de distância? Como que isso pode acontecer? Irmãos, fiquem calmos, porque na mensagem dessa noite, esse mistério não será revelado ainda. Só que aí um anjo do Senhor aparece para ele e diz: não, você vai sair daí agora. Você está no norte, você vai descer para o sul, para uma estrada deserta. E o que é mais surpreendente no texto é que Filipe imediatamente obedece o comando do Senhor, vindo através de um anjo. E aí na sequência Filipe encontra naquela estrada um alto funcionário real, um eunuco, o responsável pelo tesouro da rainha etíope, rainha Candace. Candace aqui é um título, tá? O título de rainha, não é um nome próprio. Então esse eunuco, ele era uma espécie de ministro da fazenda, cuidava de todas as finanças, era um homem rico. Até porque, quem anda com o livro do profeta Isaías, com o rolo do profeta Isaías, tinha que ter condições de comprá-lo. Era algo muito precioso, muito caro. Os comentaristas, eles ressaltam que trata-se aqui de um eunuco, mas não nos moldes que a gente geralmente lembra popularmente, como um funcionário escravo castrado. Se diz aqui que este eunuco é um termo genérico para um alto cargo no reino da Etiópia. Tá? A semelhança de como a gente faz com os nossos filhos. A gente vê o filho pequeno, às vezes, numa situação de perigo. Aí você corre e fala: desce daí agora. Se ele já tem condição de entender, se não tem condição, a gente tem que tirar ele, não vai entender nada. Mas meu filho maior, dou uma ordem, ele tem que cumprir. Há situações na vida que não vai dar tempo de explicar tudo. Não, peraí, eu estou pedindo para você sair daí, é porque pode ocorrer o risco de cair alguma coisa na sua cabeça, que estão fazendo uma obra aqui, Inclusive acabou de cair um reboco aqui, do seu lado, Você não vai parar, você simplesmente sai daí agora. E várias vezes o Senhor não vai ter tempo e a gente não vai entender a missão, a ação, a vocação dele para a nossa vida. Então, quando ele apontar uma direção, a gente simplesmente tem que obedecer. Sempre a melhor. Nos versos 26 e nos versos 26 e 29 a gente vê isso. O anjo do Senhor disse a Filipe: vá para o sul, para a estrada deserta que desce de Jerusalém a Gaza.
Filipe poderia questionar o Senhor: Senhor, eu estou aqui no norte, está tudo bem, o ministério está bombando, está maravilhoso, e por que o Senhor está me falando para ir para a direção contrária? A gente estava em Jerusalém, o Senhor mandou, dispersou todo mundo, a gente foi para o norte, subimos para Samaria, e agora o Senhor está mandando a gente descer de novo para ir em direção a Gaza. Agora fica tranquilo, naquela época, a Gaza daquela época acho que estava um pouco mais tranquila do que a de hoje. Tá? Nem as impressões subjetivas que a gente possa vir a tirar a respeito do mundo. Nós pregamos o Evangelho, pregamos a palavra de Deus, o Deus vivo e verdadeiro, amém? Então não tem como você evangelizar, não tem como você partir para a missão, para a obra, sem saber manejar bem a palavra de Deus. Olha o que acontece com o Filipe. Ele ouve a palavra de Deus ser lida e reconhece a Bíblia. Imagina se ele não soubesse nada de Bíblia, estivesse ali ao lado, o cara lendo Isaías 53, e ele passando ao lado: gente, que texto pesado, hein? Dores, doenças, ele levou. Quem é essa pessoa que sofre tudo na vida? Está arrebentado na vida. Não quero isso não, vou voltar lá para outro guru. Meu guru fala que felicidade é o que eu tenho que encontrar nessa vida, é o que eu vou buscar, é o que eu tenho que ter. Mas não, ele reconhece a palavra de Deus. Achando que precisa uma cerimônia, um ritual específico, um momento de conjunção e de que astral, ou que Deus tem que falar de maneira muito explícita. Não existe um momento oportuno para a evangelização. Todo momento é oportuno para evangelizar. Toda hora pode ser uma oportunidade para falar de Jesus. Afinal de contas, é urgente, irmãos. É urgente, o mundo jaz no maligno. As pessoas precisam ouvir de Jesus. Como a gente leu no verso 26 do capítulo 8 de Atos, o anjo do Senhor falou e disse para Filipe: levanta e vai para o sul, para a estrada deserta de Gaza. Desce lá, desce de Jerusalém a Gaza. O que ele faz? Ele levanta e parte. Pronto, o texto diz, verso 27, ele se levantou e partiu. Não tem cerimônia, não tem nhenhenhé, não tem mimimi, não há desculpa qualquer a ser apresentada aqui. É um anjo, mensageiro que o Senhor falou. Então eu compro. Ouça a voz de Deus e faça exatamente o que ela manda. Fundem com a apologética. Eu amo a apologética. A apologética é a defesa da fé. E aí muitas pessoas se confundem achando que defender a fé é colocar a fé num plano racional. E aí debater com as pessoas as razões que movem o nosso coração. Vamos levar tudo para o campo da razão, não tem nada a ver com emoção. Não é isso. Defender a nossa fé é falar daquilo que toca profundamente o nosso coração, com o objetivo, com a pretensão maravilhosa de alcançar um outro coração, mas sabendo que quem convence, quem alcança de fato o coração das outras pessoas é o Espírito Santo de Deus, amém? Amém. Então anuncie que o sacrifício de Jesus nos trouxe a paz com Deus. Muitos ficam querendo discutir as ideias teológicas, as doutrinas, aí vão expor tudo sistematicamente, bonitinho. Não é isso, não é para isso que o Senhor nos chamou. Esse é um plus, é um segundo capítulo. Nós fomos chamados para anunciar o sacrifício, mostrar que lá em Isaías 53, o servo sofredor, aquele que dá a sua vida, aquele que levou sobre si as nossas dores, as nossas iniquidades, o nosso pecado, o nome do servo sofredor é Jesus Cristo. Amém. Todos nós, a palavra de Deus foi apresentada. Como é que está o seu coração agora? Depois de ouvir as palavras, as boas novas de Jesus, um alto funcionário do alto escalão de um reino, do reino etíope, aquele que foi possivelmente o responsável por uma das igrejas mais antigas que o cristianismo se tem notícia, a igreja africana da Etiópia, que hoje seria próximo ao Sudão, a Etiópia da época.
E o que o Senhor fez com a vida dele? Qual foi a reação dele? Quando viu a água, quis ser batizado, quis entregar a sua vida a Jesus. E aí ele faz a pergunta a Filipe: o que me impede? Está aqui a água. O que me impede de ser batizado? Filipe pergunta a ele: você crê de todo o seu coração? Essa pergunta se dirige a nós de novo. Você crê de todo o seu coração? Você crê de todo o seu coração? A resposta do eunuco foi: creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Amém. Se você crê, então confesse que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Faça coro comigo, repita: Jesus Cristo é o Filho de Deus. Confesse a Jesus: Jesus Cristo é o Filho de Deus. E nós aqui, Pai, encheu o nosso coração, Pai. E aí não deixe que ninguém nessa noite aqui saia com o coração vazio, mas saiamos todos com o coração cheio do Teu Santo Espírito, Senhor, animando a gente a evangelizar, a empenhar toda a nossa vida, a obediência resoluta do Teu Santo Espírito, Senhor. O que o Senhor mandar, nós cumpriremos, Senhor. Em nome de Jesus, ajuda o Teu povo a caminhar assim, Pai, de maneira resoluta, agradando o Teu coração, fazendo exatamente aquilo que o Senhor tem mandado a gente fazer, que é anunciar o Evangelho a toda criatura, Senhor, até os confins da terra, em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém.